voltando aqui à nossa aula de micrômetro, tá? Vamos falar agora do uso desse instrumento, tá certo? Alguns cuidados. Normalmente, os micrômetros vêm em estojos, tipo esse daqui, tá? Tem aqui, nesse caso aqui, é um certificado de calibração, né? Com a data, o número do certificado, identificação do dono do instrumento, no caso aqui, o número patrimonial. Você tem o modelo do micrômetro aqui, e quando você abre, você vai ter o seu instrumento com a chavezinha de ajuste, tá certo? Em alguns casos pode vir uma documentação extra, tá? Essa documentação aí tem um manual, algum outro documento que o fabricante entenda que seja interessante você ter, tá? Nos micrômetros maiores, você vai ter, né, que é a documentação, você vai ter o seu instrumento, você vai ter a sua chave de ajuste, você vai ter o seu batente aqui de zero, tá bom? Então, quando você compra ele individual, ele vem assim. Naquele kit que eu mostrei anteriormente, ele vem numa caixa só, tá? E aí todos os zeros e as chaves de ajuste vêm específico numa caixinha colocada ali ao fundo que vocês viram na imagem, tá bom? Então, é dessa forma que ele vem, que ele é condicionado. Então, para você ter aí uma vida útil maior do seu instrumento, é importante que você tenha esse cuidado de sempre manusear, sempre transportá-lo dentro da caixa para evitar que ele tombe, tá? Qualquer tombo que você dê, qualquer queda que você dê maior no seu instrumento, você vai acabar danificando ele de forma que ele fique prejudicado a leitura dele, tá certo? Essa caixinha aqui tá sem o certificado de calibração, mas ele tá aqui, ó, tá? É porque ainda não foi afixado aí na caixinha, mas ele tá aqui, tá bom? Esse negócio da calibração, né, nem todo instrumento tem, depende da forma como você adquiriu, mas só mostrando ali que esse que a gente está usando tem um certificado de calibração. O primeiro cuidado que eu tenho que ter em relação à forma como eu seguro o meu micrômetro, tá? Então aqui eu tenho a mão esquerda segurando o arco e a mão direita fazendo a manipulação do tambor e da catraca, tá certo? Trava sempre aberta, tá bom? Lembrando que a questão aqui de segurar com a mão, você tem aquele problema do efeito térmico, tá? Então, se você vai precisar segurar seu micrômetro com a mão, é importante que você tenha cuidado aí em relação ao uso, ao tempo que você vai segurar para você evitar que os efeitos da temperatura corporal em cima do seu desempenho de medida, tá bom? Então, para que a gente aprenda a manusear corretamente esse instrumento, tá bom? Então, a posição da mão esquerda no arco, mão direita manuseando. Eu também não vi ainda instrumentos específicos para canhotos, tá? Mas eu acredito que deve ter, mas é uma coisa que não é muito comum, então realmente eu nunca tive acesso. Mas como aqui o sistema é só de abertura, né, um movimento simples, é possível que mesmo os canhotos consigam aí fazer o manuseio sem nenhuma dificuldade, tá? Porque ele vai simplesmente abrir ou fechar o seu instrumento com o uso da mão direita, tá certo? Então já falamos aqui do arco, do sistema tambor-catraca e da trava aqui, tá? Então qual que é o princípio de funcionamento do seu instrumento? Você vai abrir do tamanho que você tem uma abertura maior do que o tamanho da peça que você quer medir. Você vai entrar com o instrumento na peça e depois você vai fechar com a catraca, tá? Quando chegar no ponto de medição, a catraca vai fazer o barulho característico de que travou. Aqui, por mais que você gire, você não vai fazer mais a haste avançar, tá? Porque a catraca vai girar em falso, mantendo a força em cima da peça constante, tá certo? Então, sempre, qual que é a forma correta de usar? Abre pelo tambor, fecha pela catraca. Dessa forma, você vai garantir que você não vai estragar o seu instrumento. Por quê? Se você fechar pelo tambor, quando chegar na peça e você continuar girando, você vai perceber que você continua ainda apertando a peça, tá? O que vai acontecer? Você vai forçar essa haste móvel em cima da peça e você vai estar forçando o seu arco, tá certo? E com o tempo você vai danificar tanto o mecanismo aqui interno, que pode aparecer folgas, como o seu próprio arco aqui, além de poder danificar a peça, tá? Então, se você sempre fecha pela catraca, você evita isso, porque quando chegar no ponto de medição, a sua catraca ela vai girar em falso, não vai apertar demasiadamente a sua peça. Então tem que ter esse cuidado aí para evitar danos ao instrumento, danos à peça e também
aumentar o seu erro de medição, tá? Então, para você não ter problemas, o que você faz? Abre pelo tambor e fecha pela catraca. Se você gravar isso aí, você nunca vai errar o manuseio, tá certo? Outra questão importante é o seguinte: quando eu tenho peças fixas, tá? Então, eu vou lá com o meu instrumento, coloco na peça e faço a medição. Então, por exemplo, supondo que essa nossa pecinha aqui, ela tivesse fixa em algum canto, tá? Então, o que eu faria? Eu abriria pelo meu tambor, abrir aqui, tendo cuidado, como esse aqui vai de 0 a 25, para não abrir maior do que 25 milímetros, tá certo? Então, abre, colocou aqui na peça, fecha pela catraca. Faço a minha medição, abro e tiro. Então, quando a peça está fixa, é fácil fazer isso. Mas e quando a peça está solta, igual esse caso aqui? Como é que eu vou segurar o instrumento, manusear o tambor, catraca e ainda segurar a peça? Tá? Vou colocar a peça aqui e ficar fazendo malabarismo para tentar segurar? Não, tá? Então, uma peça extremamente importante no uso dos micrômetros é você fazer uso do que nós chamamos de suporte micrômetro, tá? Que é essa peça que eu vou colocar aqui para vocês. É essa peça aqui, ó. Então, esse aqui é um suporte micrômetro. Ele tem essas duas travas, tá? Que permite você mudar o ângulo do seu micrômetro, tá? E essa aqui que você vai segurar, vai prender o seu micrômetro. Como é que funciona esse instrumento aqui? Como é que funciona essa peça aqui? Normalmente, você vai querer usar ela assim, tá? Só que dessa forma aqui, você não tem muito ângulo, porque você vai bater a peça para trás aqui, ó. Tá? Então, qual que é a forma correta de você usar? Você vai usar ele com essa ponta menor virada para trás, tá bom? Então, esse aqui é o que eu chamo que você vai ser minha terceira mão, tá? Então, como é que eu faço? Eu abro a garra, coloco o meu micrômetro, fecho a garra, pronto. O meu micrômetro está fixo, pronto para o uso. E agora eu tenho minhas mãos livres para poder fazer o manuseio do tambor e da catraca e fazer também o suporte da minha peça. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, minha mão está livre. Eu coloco a peça aqui que eu quero medir e venho e manuseio o meu tambor. Faço a minha leitura, faço aqui a minha medição, abro, pronto, está livre, tá? Novamente aqui com outra parte da peça. Venho, coloco aqui no batente fixo, pronto, faço a leitura, tá bom? Fiz a leitura, sempre abro pelo tambor, tá? Aqui, relembrando aqui as questões práticas em relação à leitura, daquela mesma forma, tá? Então, coloco a parte da peça que eu quero medir encostada no batente fixo, venho com a catraca e fecho. Faço a leitura, tá certo? Terminei, abro. Observem aqui, sempre eu devo manter a minha mão esquerda segurando a peça, tá? Eu não posso deixar a minha peça solta, por quê? Eu vou abrir aqui um pouquinho só para exemplificar, tá? Se eu deixar a minha peça solta, o que pode acontecer? Ela pode cair. E nesse movimento de queda, ela vai arranhar as pontas aqui, ou as pontas vão arranhar a peça, tá bom? Então, não devo fazer dessa forma. Ah, mas se eu prendi a peça aqui de tal forma que eu soltei, ela ficou presa. Por exemplo, assim. O que significa? Que você apertou demais aqui o seu tambor, tá? Você está forçando toda a estrutura, tá bom? Então, isso não deve ser feito. Você exatamente usa o suporte para ficar com a mão livre para poder segurar a peça na posição correta, tá? É extremamente importante que você adote esse procedimento. Então, novamente aqui. Abriu, sempre maior que a peça, sempre pelo tambor que é mais rápido. Encosta aqui a peça no batente fixo, fecha pela catraca. Faz a leitura, abre e tira a peça, tá? Então, normalmente, qual que é o procedimento que você faz? Você aproxima a peça aqui do ponto de leitura que você quer, tá? Ah, eu quero medir esse comprimento aqui,
Então, eu vou abrindo e vou vendo se entra. Opa, chegou no ponto que entra. Então, aqui é o ponto de leitura. Encosta aqui no batente fixo e fecha pela catraca. Tá certo? Bom, então vamos tentar agora fazer a medição desse lado maior da peça aqui. Então, como eu falei, eu vou colocar a peça aqui e vou abrir. E olhando aqui para minha escala fixa. Lembra que ele vai de 0 a 25? Já estamos aqui em 22 e a peça ainda não entrou. 23, a peça ainda não entrou. 24, a peça ainda não entrou. Opa, chegamos a 25 milímetros. E a minha peça ainda não entrou. Tá? Então, vou mudar aqui a posição para você poder visualizar. Olha, observem aqui, ó. Já estou em 25. E a minha peça ainda não entrou. Eu posso até abrir mais aqui, ó. O meu instrumento vai até mais um pouquinho, tá? Mas é uma questão de segurança. Mesmo assim, a peça ela não entra. Tá bom? Então, o que significa que eu tenho que trocar de instrumento. E aqui eu aproveito para fazer uma observação. Nunca abra um tambor mais do que a marcação dele aqui. Porque você pode correr o risco de estragar, desmontar ou de danificar esse conjunto aqui, o que vai te dar trabalho. Tá bom? Então, observe aqui ó, que eu tenho mais dois tracinhos, ó. 25, 25,5, 26 milímetros. É o maior que ele abre, eu não vou mais do que isso. A minha peça não entrou. Então, significa que eu tenho que trocar de instrumento. Então, vou fechar aqui, como não tem nenhuma peça, eu posso fechar pelo tambor, tá? Mas se quiser pela catraca é a mesma coisa. Então, vai pela catraca só para manter a mesma forma de trabalhar, né? Para não esquecer. Então, eu vou abrir minha trava. Vou tirar o meu micrômetro. Eu vou colocar o meu micrômetro maior. Olha lá, esse aqui já vai de 25 a 50 milímetros, tá bom? Então, coloco aqui, travo. Pronto. Agora eu posso medir a minha peça tranquilamente. Já começa em 0, então venho aqui. Olha lá, abri maior que a peça. Minha peça entrou, venho pela catraca. Pronto. Já consigo aqui fazer a minha leitura, tá bom? Observe aqui que deu um pouquinho maior do que 25 milímetros. Então, faço minha leitura, tiro e volto, tá? Então, quando se trabalha com micrômetro, é necessário fazer esse planejamento. Aquelas medidas que forem já maior do que 25 milímetros, eu já vou fazer todas de uma vez. Ah, é essa aqui mais outra parte da peça. Então, eu já vou usar esse micrômetro, tá? E deixo as menores para fazer com 0 a 25. Ou começo pelas menores, depois vou para as maiores. Então, eu preciso fazer um roteiro, um planejamento de medição para facilitar essa minha leitura, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado aí. Em relação à manutenção, tá? Quando você pega um estojo de um micrômetro, vou colocar aqui ao lado, você vai ter essa ferramentazinha aqui, ó, tá? O que essa ferramentazinha faz? Ela serve para você ajustar o seu tambor, ajustar o zero do seu tambor, tá? Então, se você observar aqui atrás, você tem aqui um pequeno furo. Deixa eu tirar aqui o instrumento. Você tem aqui um pequeno furo, tá? Onde você vai encaixar a sua chave. Você vai conseguir, tá? Manusear para ajustar o zero do seu instrumento. Então, você vai colocar aqui no ponto zero. Nesse caso aqui, o ponto zero é o ponto 25. Tá? E aqui você vai ajustar. Tá? Nesse menor é a mesma coisa. Aqui atrás eu tenho o ponto de encaixe aqui. Eu vou encaixar e aqui eu vou fazer o meu ajuste. Tá certo? Então, vou colocar no ponto zero e vou fazer o meu ajuste. Tá? Isso aqui só deve ser feito por pessoas treinadas, tá? Porque existe um procedimento correto de se fazer. Então, não é algo que você faça no dia a dia, tá? Mas só para você encontrar essa chavezinha e saber para que ela serve. Uma outra questão importante relacionado ao zero é que nesse instrumento menor você vai ter aqui que o zero é o próprio batente fixo, tá? Então vou colocar aqui no zero, tá lá. Esse é o meu zero, tá no zero aqui e tá fechado. Nesse instrumento aqui, que é o instrumento maior,
observem que ele não vai encostar lá. Então eu preciso ter um padrão de referência que vai me dar o zero, tá? Então é comum nos instrumentos que nós temos resolução maior, ele vir com um batente que me permite ter o zero, tá? Mesmo se ele encostar, que é essa pecinha aqui, ó. Tá? Então essa pecinha aqui, essa aqui ela vem protegida de fábrica, né? Então ela vem com essas proteções de borracha aqui, mas você pode tirar, igual eu tirei aqui, ó. Tá bom? Então, como é que é feito? Você vai encaixar aqui, entre o batente fixo e o batente móvel. Obviamente que eu deveria estar usando suporte, né, para facilitar a minha vida. Coloco aqui, fecho pela catraca. E aqui eu vou com a minha chavezinha, eu vou ajustar o meu zero, tá bom? Então, dessa forma que a gente ajusta o zero do seu micrômetro, tá? Mas também lembrando que isso só deve ser feito por profissionais experientes. E aí, para cada micrômetro, né, o maior desse aqui, que seria de 50 a 75, de 75 a 100, e assim sucessivamente, você vai ter essas pecinhas padrões de zero aí, tá? Eles vêm junto com o micrômetro quando você compra, tá bom? Então, em relação ao uso do micrômetro, para finalizar essa parte, só ressaltar essas partes principais de uso, tá? Que são sempre abrir pelo tambor, fechar pela catraca, tá certo? Encostar a peça no batente fixo e fechar com a catraca até o ponto de leitura, tá bom? Se sua peça é maior do que o intervalo nominal do seu instrumento, você troca de instrumento, tá certo? Então, e na troca de instrumento, você deve ter cuidado para você sempre manter o mesmo procedimento, abrir pelo tambor e fechar pela catraca. Lembrando que a haste para instrumentos com intervalo nominal maior não vai encostar, é normal que isso aconteça, tá? E também lembrando que você não deve usar, tentar abrir mais do que o intervalo nominal aqui, porque você pode danificar esse conjunto. E uma outra observação importante é o seguinte, esse aqui, ó, ele vai de 0, já vemos que vai até 25. Esse aqui já começa em 25. O último ponto foi lá 25, esse aqui já começa em 25, tá? Essa marca de micrômetro, ela já trabalha dessa forma. Mas algumas marcas trabalham diferente. Eles utilizam o mesmo tambor. Então esse aqui vai de 0 a 25, esse aqui também vai de 0 a 25. Nesses casos, você tem que lembrar que o seu 0 aqui não é 0, ele vale 25. E que o seu 50 não vai valer 50. E que o seu 25 não vai valer 25, vai valer 50, porque você já tem 25 aqui. Tá? Então, nesses casos, você vai ter que somar ainda o zero do seu instrumento. Tá? Isso fica mais evidente quando você usa o simulador de micrômetro. Tá bom? Então, essa é a segunda parte aí que a gente fala do uso do seu micrômetro.